vai falar hoje sobre blockchain. É interessante que você entenda como funciona a blockchain para ter essa questão da segurança, entender um pouco aí sobre o que o Satoshi programou, né? Qual foi a ideia do Satoshi, qual a ideologia por trás de todo esse conceito de criptomoedas. Afinal de contas, né, todas as criptomoedas ali vieram depois da criação da blockchain, que foi a idealização aí do Satoshi, né? Então, aquele cara que está ali em cima, deixa eu colocar aquele cara que está ali em cima, é o meu querido Satoshi. Consiga entender um pouco sobre o que é blockchain e que isso fique bem internalizado aí o conhecimento de como funciona a blockchain. Eu vou fazer aqui uma alusão à rede do blockchain como um livro de ponto, certo? Eu acredito que seja até a maneira mais fácil de entender como funciona as criptomoedas através dessa alusão a um livro de ponto. As criptomoedas não são palpáveis, né? Se você já teve ou tem criptomoedas, você sabe que você não consegue ter uma cédula, uma moeda que consiga transacionar isso no mercado diretamente, a não ser por meios da tecnologia, né? Por meio de uma rede, de um computador, de um celular, alguma coisa que conecte você à blockchain para poder fazer estas transações. Então, já que a gente não consegue ali pegar tangivelmente um criptoativo, então como funciona os criptoativos, né? Todas essas criptomoedas que funcionam aí com o conceito de blockchain, como é que isso é registrado, como é que eu faço essas transações, como é que ele sabe saldos que tem na minha carteira, e é sobre isso aí que a gente vai explicar agora a respeito da blockchain. E como eu falei, a melhor forma de entender a blockchain é se você pegar e entender assim como funciona um livro de ponto, beleza? Imagina o seguinte, você tem ali um livro de transações, uma caderneta, onde você tem um nome e um saldo. Por exemplo, você tem a sua carteira, essa carteira, você poderia ter várias carteiras, então para cada carteira você tem um endereço, mas vamos tentar colocar assim como pessoa e que você tem um saldo determinado e que durante ali o percurso do mês, do ano, você começa a enviar saldos para essas pessoas. Então, como é que você faria isso? Se você apenas trazer a questão da blockchain para um livro de ponto. Tem seu saldo escrito lá, ou seja, eu, Jerônimo, possuo ali R$1.000. Certo? E aí, em determinado momento, eu preciso fazer um pagamento ali para um supermercado, preciso fazer um pagamento de conta de luz. E aí você coloca, né, dos seus R$1.000, eu paguei R$20 de conta de água. E aí você coloca, agora eu não tenho mais 1.000, tenho 1.000 menos 20. E aí, para onde foi esses R$20? Você coloca o destino, né? No caso, pagamento de conta de luz. E depois você faz novamente ali, agora eu vou pagar o aluguel, vamos dizer que o aluguel fosse R$300, você pagamento ali do aluguel. Então você sabe que daquele seu saldo que você tem disponível ali todo mês, você já destinou a 2 transações, né? Ou seja, 2 pagamentos que você fez ali, subtraindo do seu valor. E assim você vai fazendo para todas as suas demandas da sua vida, até que a sua carteira ela fique zerada e você não tenha como mais transferir saldo, a não ser que você receba. E aí, se você receber, você coloca, né? Recebi aí pagamento de um serviço que eu fiz, ganhei mais 500, ou seja, agora o seu saldo, além de tudo que você subtraiu, você tem mais 500. E você vai registrando isso num caderno, concorda? Então, basicamente, é assim que a blockchain também trabalha. A blockchain ela é um livro de ponto descentralizado, e eu vou explicar essa questão de centralizado, mas vamos trabalhar como primeiro um livro de ponto centralizado. Apenas eu tenho esse livro de ponto, onde eu coloco todos os meus registros, todas as minhas transações, todos os meus saldos para quem foi e ainda quanto é que eu tenho disponível. E aí, se por acaso tivesse algum problema com esse meu caderninho, eu não conseguiria mais ter acesso aos meus registros. Você concorda? Você teria seu saldo. Sim, você sabe que seu saldo está protegido, você tem isso no banco. Mas, infelizmente, você não tem mais tudo que você fez, todos os históricos dessas suas transações, o que vocês pagaram, o que vocês deixaram de pagar. Você gostaria de consultar e você não tem mais. E a blockchain, ela funciona mais ou menos da mesma forma, só que tirando essa questão de que você tem apenas uma cópia daquele caderno. Aquela cópia daquele caderno fica para mim. Imagine o Banco Central aí, imagine o Itaú, por exemplo, onde ele tem muitas transações ali, né? Você tem um saldo na sua conta e você faz várias transferências. Você acha que o Banco Itaú ele tem apenas um registro no banco de dados relativo aos seus saldos, ou você acha que ele guarda espelhos desses bancos de dados em outros locais? Certamente, né, o banco ele guarda registro em outros servidores. Mas tenta entender que por mais que ele tenha registros aí em outros equipamentos, em outros servidores para garantir ali que a gente faça as transações, ainda assim não é um sistema descentralizado. É um sistema centralizado, porque aquilo pertence apenas ao banco.
Só o banco tem acesso àqueles registros. E digo mais, por o banco ter acesso aos registros, ele pode manipular os registros. Ele pode ali inserir novos saldos, ele pode subtrair novos saldos, porque o banco ele é o detentor daquele banco de dados que fica ali todas as suas transações. Eu também atualizo outras cadernetas e espalho isso para várias pessoas. E é esse o conceito da blockchain. Uma vez que a moeda que a gente tem disponível, né, nosso saldo em Bitcoin, ele não é um valor tangível que eu possa sacar, e sim são registros, e é isso que eu quero que você entenda. Tudo que você tem na blockchain são apenas registros. Você não tem moedas físicas, algo que seja possível a gente ir lá e pegar tudo aquilo, enfim, são registros. Se eu tenho um determinado Bitcoin e eu quero transferir ali meio Bitcoin para outra pessoa, a gente vai ter um registro na blockchain dizendo que saiu ali um saldo dessa minha carteira e foi para uma outra carteira. E para que isso aconteça, né, eu já expliquei aí na live que a gente fez, a live de domingo, para que isso aconteça, a gente precisa dos validadores e dos mineradores, que são o que faz a organização desses blocos, o que traz ali a questão dos códigos matemáticos para que aquele bloco acabe sendo validado na rede e outras pessoas tenham acesso àquele bloco. Então, o que é que acontece? Os blocos, eles são organizados, eles têm que ser organizados. Imagina, a gente tem vários livros de ponto e eu aqui na minha região, eu acabei fazendo uma transação e lancei esse registro no meu livro de ponto. Só que para que a transação seja validada, ou seja, para que a transação seja efetuada, que saia ali aquele registro de quantos bitcoins eu tenho, saia da minha carteira e vá para uma carteira de terceiros, eu preciso passar por um processo de validação, que a gente não vai se aprofundar ali com relação aos códigos matemáticos. Eu posso trazer isso nas próximas lives mais estendidas, mas vamos passar aqui por um conceito mais superficial. Eu preciso fazer uma organização desses blocos e validar esses blocos para que outras pessoas, lembra do conceito do livro de ponto? Para que outros livros de ponto espalhados aí por todo o mundo também tenham essa informação desse registro, né? Porque se por acaso eu lanço uma transação aqui, como eu expliquei na live de domingo, e depois faço uma transação da mesma carteira em outro país, como é que eu sei que não vai ter ali uma ambiguidade desses dados? Ou seja, eu posso transferir o mesmo saldo para 4, 5, 6, 7 pessoas? Certamente não, né? Então, para isso, as blockchains, elas detêm ali um tempo para que esses dados sejam organizados e que eles sejam transmitidos por todos os nodes da rede, ou seja, para que todos os livros de ponto espalhados descentralizadamente consigam ter esse mesmo registro de transação. E aí vamos dizer que eu seja uma pessoa bem esperta e eu faço como eu falei agora, faço uma transação aqui em um continente e faço outra transação utilizando VPN em outro continente asiático. E aí, como é que eu sei que eu mando uma transação para a Beatriz e mando uma transação em outro continente para o Cauã? Como é que eu sei, então, que a minha transação, qual dessas transações é que vai realmente efetuar, ou seja, subtrair do meu saldo do livro de ponto? E aí, por isso que existe ali as organizações de blocos, validadores, e essas validações, pelo menos na rede do Bitcoin, leva em média ali, em média, eu falo em média, porque depende muito do volume, da taxa, da quantidade da transação, de como está a rede, mas leva em média 10 minutos para ser validado. Então, durante esse percurso aí de 10 minutos, que eu faço um registro na blockchain, eu preciso que outras pessoas confirmem para que na sua própria blockchain também eles confirmem e registrem esse registro de transação. E aí, quando a gente faz isso, a gente tem 3 coisas que são muito importantes para que uma transação aconteça na blockchain. A gente tem que ter a origem, né, a carteira de origem, a carteira de destino, e quando isso daí acontece, subtrai um saldo e eu envio para outra pessoa, gera-se ali um ID da transação, algo que fique, né, identificável para que outras pessoas consigam validar isso. Inclusive, com o ID da transação, a gente consegue verificar se essa transação foi efetuada, como foi essas validações, quantas pessoas, ou seja, quantos nodes validadores validaram essas transações. Então, tudo isso é possível a gente auditar dentro da blockchain. Então, percebe aí a diferença de uma rede descentralizada como a blockchain, de uma rede centralizada como os bancos? Ou seja, você não consegue fazer todas essas análises, verificar saldo de carteira,
não consegue verificar ali por quantos nodes, ou seja, quantos servidores validaram aquela transação. Eu não consigo saber se aquela transação realmente foi executada ou se realmente é só alguma informação na minha tela. A gente não consegue fazer nada com o sistema centralizado. Eu tenho que confiar naquela terceira parte, que seria o banco, que realmente ele está fazendo as devidas transações com o meu saldo. E é isso que certamente a gente tem receio, né? Uma vez que eu não quero que um terceiro tenha controle sobre meus saldos, eu não quero que um terceiro tenha acesso às minhas transações, eu não quero que um terceiro seja detentor de todo o meu sistema, ou seja, de todo minhas finanças. Eu quero apenas fazer uma transação de uma pessoa para outra, ou de uma pessoa para uma empresa, como é o dinheiro, né? O dinheiro, ele ali, se você agora tentar entender o dinheiro a gente não precisa se preocupar se a outra pessoa vai aceitar porque o dinheiro não é verdadeiro, não. Basicamente, a gente confia que aquela moeda ali é emitida, hoje, como é tudo digital, né? A gente confia que o que eu estou mandando para você vai ser realizado através da rede e não me importa como isso funciona. E se fosse no caso do dinheiro físico, aquela minha nota ali que eu sei que é verdadeira, eu quero passar num comércio, e esse comércio não tem essa preocupação de olhar se é verdadeiro ou não. E também não vai envolver um terceiro, né? Se você parar para observar numa transação direta de dinheiro, não envolve terceiros. Simplesmente eu dou o dinheiro para a pessoa que eu estou negociando, a pessoa recebe e só eu e aquela pessoa sabe do que aconteceu. A gente não precisa ali de um validador, de uma coisa que diga, não, realmente, pode fazer essa transação. E corre o risco desse validador ter também esses saldos, esses registros. E como se trata ali de um sistema que é centralizado, né, no caso do banco, a gente fica muito sujeito que esse banco acabe sendo hackeado e que outras pessoas possam subtrair saldos, incluir saldos. Adoraria que incluísse saldos, mas na maioria das vezes subtrai os saldos, né? Exatamente, a Beatriz Estrela está falando ali do anonimato e essa que é a essência do dinheiro, Beatriz. O dinheiro é para ser transacionável, né? Eu preciso apenas que a outra pessoa aceite, eu não posso forçar ninguém a aceitar, uma transação tem que ser livre, é um acordo entre ambas as partes, desde que eu esteja de acordo, você esteja de acordo, a gente transaciona e ninguém precisa saber o que aconteceu, eu não preciso que o banco fique sabendo das minhas transações. E aí é que a gente vem para a vulnerabilidade do Pix, né? Hoje em dia, tudo que a gente transfere ali no Pix, certamente tem um terceiro que observa. E, claro, se você tem muito saldo na sua conta, você quer esconder isso, você não quer que todo mundo fique sabendo, porque, como eu falei, por motivos até de segurança, se a gente for parar para pensar e o banco for hackeado, fica muito fácil saber quais são as contas que mais têm dinheiro, e aí uma vez que o banco é detentor desses saldos, ele consegue ali incluir o hacker, né? O atacante consegue incluir transações ou excluir transações. Inclusive, consegue até apagar registros. Isso não é interessante. E a blockchain não. A blockchain, por ser um livro de ponto, tudo que você escreve ali naquele livro de ponto, ele fica registrado eternamente, porque um bloco, e a gente vai entender isso mais na frente, um bloco precisa que o outro confirme, e para cada bloco anterior, o próximo bloco precisa de uma corrente de confirmação, por isso que se chama de blockchain, é uma corrente de blocos, onde cada bloco, para poder continuar a próxima transação, o próximo bloco, necessita que o bloco anterior tenha sido validado e através daquela hash, daquele cálculo do bloco anterior, o próximo bloco pode seguir. E ele é imutável, porque uma vez que você já registrou, que você já validou, que você gerou um novo hash e ele passa para o próximo bloco, eu só posso gerar um próximo bloco se aquela transação, aquele hash, aquela chave validadora fizer ali lei entre as partes, né? Todo mundo vai verificar aí. Então é bem interessante assim, o conceito da blockchain, porque ele traz para a gente o anonimato, que é o que a gente merecia ter aí desde a criação do nosso dinheiro.